que puderem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Você encontra em Salmo de número 23. Salmo 23. Nós estamos na sequência de mensagens sobre os milagres de Jesus, mas essa noite Deus me deu um sonho para que eu pregasse sobre o Salmo 23. Nós vamos obedecer a direção de Deus, né? Porque com certeza Ele tem algo para falar ao nosso coração através dessa palavra dessa noite. Obrigado. Nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás a meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Graças te damos, ó Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, nesse local, adorando a Ti, porque só Tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. O nosso coração, Senhor, se alegra porque estamos na Tua presença. Sentimos o agir do Senhor em cada louvor aqui cantado nesta noite. Senhor, é a Tua palavra doce, Senhor, ao mesmo tempo, Senhor, poderosa foi lida. E a nossa alma, Senhor, ela anseia por ouvir a Tua voz. Então que Teu Espírito Santo, por meio desta mensagem nesta noite, fale ao nosso coração, traga para a nossa alma, Senhor, o alento que ela precisa. Assim oramos em nome de Jesus. Os irmãos todos sentados. As crianças, né? Está no anexo. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler é um dos salmos de Davi. Todos nós sabemos quem foi o rei Davi, rei de Israel, servo de Deus, homem valente, homem que viveu muitas experiências com Deus, e viveu muitas experiências com Deus ainda antes de ser rei, ainda jovem. Ele era apenas um pastor de ovelha, que cuidava das ovelhas do seu pai. E sendo um pastor de ovelhas, ele viveu alguns momentos marcantes na sua vida, que ele deixa registrado. Foi quando ele teve que defender um rebanho de um ataque de urso, outra vez ataque de leão. E assim, ele viveu grandes experiências, porque ele sabia que o que ele estava fazendo ao proteger aquela ovelha que pertencia ao rebanho do seu pai, assim ele se colocava como homem
de forma muito humilde diante de Deus. Ele se apresentava diante de Deus como uma frágil ovelha. O que é a ovelha senão um animal frágil, completamente dependente do seu pastor para protegê-la, para guiá-la, para levá-la aos locais aonde tem alimento. E assim que ele então se via, apesar de ser um rei, era um homem completamente dependente de Deus. E esse salmo nos ensina muito, porque há momentos na nossa vida que nós precisamos, tudo que na verdade nós precisamos em alguns momentos da nossa vida, é ter a certeza de que nós não estamos sós, de que nós não vamos ficar perdidos, sem rumo, sem direção, de que nós não vamos ficar sem proteção, de que nós não vamos ficar sem a providência necessária para a nossa subsistência. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ter a certeza de que há alguém que cuida de nós. E esse alguém que cuida de nós, ele tem um nome. Ele se chama Jesus. Jesus se revelou um dia como o bom pastor. E ele disse que o bom pastor é aquele que dá a sua vida para defender as suas ovelhas, se assim for necessário. Não é semelhante ao mercenário que trabalhava para cuidar do rebanho, mas o rebanho não era dele. Ele recebia para cuidar de um rebanho que não era dele. O mercenário, quando vinha o perigo, ele fugia. Mas ao contrário, Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor que cuida. Jesus é o pastor que deu a sua vida para provar o seu amor para com as suas ovelhas. Jesus é o pastor que vai atrás da ovelha perdida e traz de volta. Jesus é o pastor, o bom pastor. E nós precisamos ter a certeza de que esse Jesus, que é o bom pastor, não vai nos abandonar e não vai nos decepcionar, jamais. Interessante que o salmo começa numa expressão maravilhosa. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Veja bem que a expressão que o salmista utiliza é maravilhosa, porque ele não fala de um Senhor que foi, ele fala de um Senhor que é. E isso se aplica perfeitamente ao Senhor Jesus. Por quê? Porque quando nós falamos do homem e contamos a história a respeito do homem, nós usamos o verbo no tempo passado. Olha, aquele homem foi, já não é mais. Aquele homem fez, já não tem condição de fazer mais, porque o tempo interrompeu a sua história. Ao contrário de Jesus, o verbo vivo que se encarnou como homem para salvar a nossa vida, a história dele não pode ser contada no tempo passado. Por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Ele continua sendo. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Ele quer ser o pastor daquele que está nos ouvindo nesse momento e que, quem sabe, ainda não teve a experiência de se entregar aos cuidados de Jesus. Jesus é, sempre vai ser. E sendo Jesus o meu pastor, eu posso ficar tranquilo, certo, com uma garantia de que nada me faltará. Por quê? Porque a sua presença não vai faltar na minha vida em nenhuma circunstância. Ele lá estará para prover o necessário para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. O verso 2 diz assim: Ele me faz repousar em verdes pastos. Imagina uma ovelha que é capaz de deitar, descansar, mas não descansar em um pasto seco, sem vida, mas uma ovelha que é capaz de descansar num lugar aonde ela se alimenta. Jesus, sendo um bom pastor, nos oferece descanso. Aliás, foi para isso que ele veio. Ele veio convidando a todos os homens que estão sentindo cansado e oprimido, e por que não dizer sobrecarregado. Ele veio convidando: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, Jesus quer trazer alívio para a alma do homem. Não há nenhum outro meio pelo qual a alma humana encontra descanso a não ser em Cristo Jesus. Nenhuma religião é capaz de oferecer o verdadeiro descanso que o Senhor Jesus oferece para a alma humana. No Salmo 42, há uma expressão que diz assim: como a corça brama pela corrente das águas, tem sede pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, porque a minha alma tem sede de Deus e de um Deus vivo. A nossa alma, ela anseia em relacionar com Deus. Por isso que o homem distante de Deus, ele sofre muito, porque a sua alma está passando por privações, exatamente por se encontrar distante de Deus. Mas feliz é aquele que, como ovelha de Jesus, pode descansar e ter a certeza de que não faltará o alimento necessário para a sua sobrevivência. Me leva para junto de riachos tranquilos, porque a ovelha também precisa de água para sobreviver. E o salmista estava dizendo: assim como a ovelha precisa de água e o pastor conduz a ovelha a águas tranquilas, assim o Senhor faz. Mas o que é essas águas capazes de trazer, de dessedentar a sede da alma? Jesus também se revelou na sua palavra como aquele que é a água viva. Certa vez, numa festa, ele gritou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Em outra ocasião, no encontro com uma mulher samaritana que estava perdida,
e que foi alcançada pela maravilhosa graça de Deus, Jesus se revelou para ela numa fonte de água, como aquele que tem a água que salta para a vida eterna. A alma anseia alimentar, dessedentar dessa água que veio até nós por ação do Espírito Santo de Deus. Somente o agir do Espírito Santo é capaz de trazer para a nossa alma esse sentimento de saciedade. O verso 3 diz assim: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Há momento na nossa vida que nós nos sentimos fracos. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos cansados. Há momentos na nossa vida que nós olhamos para nós e entendemos que nós precisamos de um renovo. Precisamos que o Senhor renove a nossa força para continuarmos a jornada que está proposta para cada um de nós. E nós não sabemos a distância que ainda vamos ter que percorrer nessa vida, e nem o que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia como ser humano, mas certo é que sempre que nós precisamos de renovar a nossa força, Jesus sendo o pastor da nossa vida, Ele é aquele que traz o renovo que nós precisamos para continuar, para não parar, para não desistir, mas para seguir em frente, porque a nossa história não termina aqui. Aliás, não é aqui o nosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente o ser humano nessa vida, mas o nosso verdadeiro descanso está em Deus na eternidade. E descansar em Deus na eternidade com Ele, só existe uma condição: se nós formos guiados por Cristo Jesus no caminho que é Ele mesmo. De outra sorte, seremos frustrados no final da nossa vida, ao depararmos com uma realidade que não é a realidade que nenhum ser humano sonha. Mas se nós quisermos, e eu creio que nós queremos, estar com Deus eternamente a seu lado, nós precisamos, como ovelhas desse pastor chamado Jesus, ser obediente a Ele, deixá-lo conduzir a nossa vida. Aliás, as ovelhas, elas seguem o pastor. As ovelhas não andam na frente do pastor, elas seguem o pastor. Olha que coisa maravilhosa isso. Tem pessoas que querem andar na frente do pastor, sai fazendo o que quer, resolvendo, arrumando problema para todos os lados, e depois vem pedindo ao Senhor para consertar os problemas. Como se o Senhor tivesse que vir atrás dele, acertando. Ora, não é isso que o Senhor propõe para nós. O Senhor, na verdade, quer nos livrar dos problemas, e nos livrar dos problemas se nós nos colocarmos na posição de ovelha, seguindo ao Senhor, que Ele é o pastor, e a Ele que aponta para nós o caminho, a direção, aonde nós devemos seguir, para não sermos decepcionados com as nossas escolhas e o nosso próprio coração, porque quando nós seguimos o nosso coração, às vezes nós somos decepcionados.
Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E a Bíblia diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem de Deus. Ora, se a resposta certa vem de Deus, por que então não confiar a Ele a minha vida, a minha história, e deixá-lo conduzir a minha vida segundo a sua vontade? Porque o que Ele tem para nós como bom pastor é o melhor. Mesmo, versículo 4, quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. As ovelhas, às vezes, tinham que ser conduzidas por locais onde eram, na verdade, verdadeiros vales da morte. Por quê? Porque eram ambientes cercados de predadores, corria-se o risco de pedras rolar em cima das ovelhas. Era um trajeto, muitas das vezes, perigoso, que a ovelha tinha que passar para ser conduzida a um pasto em outra parte. Mas o salmista, conhecedor de todas essas realidades, ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E ele vai dizer por que ele não ia temer. Porque ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele para protegê-lo. Para protegê-lo. Preste atenção que ele vai dizer por que ele não temia ao passar pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer por quê? Porque o Senhor está ao meu lado, a tua vara e teu cajado me protegem. O pastor usava a vara e o cajado para duas finalidades. Às vezes para afugentar o predador, para defender as ovelhas do ataque. Às vezes usava-se o cajado para resgatar uma ovelha que caiu no buraco e que não conseguia sair daquela situação. Ele usava o cajado e trazia de volta. Eram as duas situações ou duas condições que o pastor usava o cajado, e por isso o salmista vai dizer assim: eu não preciso temer, porque o Senhor vai me proteger. Algumas pessoas, de maneira errônea, usam a figura da vara para dizer que Deus usa o cajado para bater na ovelha, usa a vara para bater na ovelha. Existe aquela expressão, né? Olha, hoje o culto foi de cajadada. Não, o cajado não foi feito para bater nas ovelhas. O cajado foi feito para proteger as ovelhas, para trazer para o aprisco as que estão desgarradas e para bater em quem precisa, que é o inimigo que tenta contra as ovelhas de Jesus. Então nós temos segurança em Cristo Jesus, porque nesse mundo nós enfrentamos tantas batalhas, os inimigos se levantam de todos os lados, mas se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso temer. Eu serei vencedor, porque o Senhor vai cuidar de mim. Essa tem que ser a nossa confiança. Versículo número 5, ele: preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Uma outra condição que era muito usada pelo pastor é passar óleo na cabeça da ovelha, no focinho da ovelha, para proteger contra as moscas, porque era comum as moscas pousar e pousar nos ouvidos, pousar no focinho e colocar ali os seus ovos.
e aquilo perturbava as ovelhas. Quando se colocava o óleo, as moscas, por causa do óleo, eram afugentadas. O salmista quer se colocar agora nessa condição, ao reconhecer que ele precisa da unção de Deus sobre a sua mente, para que a sua mente não seja perturbada pelas moscas, pelas opressões, pelos pensamentos perturbadores que o inimigo tenta lançar contra a nossa vida, enquanto as pessoas estão com a mente perturbada, precisando da unção de Deus. Quando o inimigo coloca um pensamento ruim na sua vida, clame a Deus: Senhor, unge a minha cabeça com óleos, traga a unção do Senhor sobre a minha mente e me proteja. E você vai encontrar um pastor que vai te responder e vai te proteger. E qual será o resultado de alguém que tem a sua mente ungida pela unção do Espírito Santo? Qual será o resultado desta pessoa? O seu cálice vai transbordar. É a alegria na presença de Deus. Transbordar de alegria, transbordar de felicidade, por saber que a sua vida está nas mãos de um pastor que cuida. E o cálice transbordante é o que Deus tem para nós, uma vida transbordando de paz, transbordando de felicidade, transbordando de alegria. E o versículo de número 6, ele traz uma certeza: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Certamente aquele que tem o Senhor como pastor da sua vida vai experimentar a bondade e o amor todos os dias da sua vida. E mais, a certeza de viver na casa de Deus, ou na casa, na eternidade, para sempre com Deus. Porque essa é uma promessa real para aqueles que um dia, sendo ovelhas distantes e desgarradas, foram alcançadas pela maravilhosa graça desse pastor chamado Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos faça compreender que, tendo o pastor Jesus como pastor da nossa vida, Ele vai cuidar de nós, não vai nos desamparar. Amém? Vamos cantar. As crianças, né? Isso. Aí.